Para saber o que vai acontecer no Paraguai, na região, é preciso ter um conhecimento de que está acontecendo, mas, sobretudo, o que vai acontecer com os grandes da região do Mercosul e de toda a Sudamérica. Então, neste vídeo, vamos a falar com uma pessoa que ha trabalhado no mundo inteiro, então sabe, vai dizer para vocês o que acontece no Brasil e que podemos esperar que vai acontecer. Para, com essa informação, tomar as decisões mais certeiras para não perder dinheiro e ter um sucesso com nossos negócios. Bom dia, este vai ser um vídeo muito especial. No meu canal e meus vídeos são todos feitos em espanhol, mas nesta oportunidade vou tentar falar em português. A razão de nosso convidado, que ele é brasileiro, vou apresentar para vocês. Ele é brasileiro, mas como eu disse, é uma pessoa que ha trabalhado e ha morado no mundo inteiro. Então tem uma compreensão do que está acontecendo não somente na região e sobretudo em seu país. O que está acontecendo no Brasil e que a gente pode esperar que vai acontecer o país mais poderoso do Mercosul, que é o Brasil. Meu amigo e também o meu parceiro é Jorge Ferreira. Ele você é administrador de empresa e tem um pós-grado, uma maestria em supply chain. Muito bem. Muito obrigado por aceitar o meu convite. Eu sei que você não gosta, como eu, de fazer tantos vídeos ou fazer vídeos em geral, mas aceitou o convite, assim que muito obrigado por contar a nossos irmãos do Mercosul. O que está acontecendo, o que você está olhando que está passando na economia do Brasil e por que, com todo o seu expertise, com todo o seu know-how, você está apostando no Paraguai, está investindo no Paraguai, porque acha o mesmo que a gente vê, que é a joia do Mercosul, a joia da região. Mientras nossos países, Argentina, Brasil, van pasar tormentas, van ter que passar tormentas como passou com a Argentina e o Brasil. Eu acho que está no mesmo caminho, que os últimos 20 anos da Argentina, muito triste para nós, porque eu como argentino, eu morei na Argentina estes últimos 20 anos e eu sei o que aconteceu, então estou olhando o que vai acontecer com o Brasil. Então, das palavras e da mão de um brasileiro que ha morado no todo o mundo, você pode contar que está olhando, o que está sucedendo no Brasil e que você acha que vai acontecer. Como está a economia agora mesmo, a política, um pouquinho sua perspectiva. Bom, primeiro eu quero te agradecer, Martim, pelo espaço, poder bater esse papo, né? E a gente colocar assim a nossa visão, né, das oportunidades que tem aqui no Paraguai. Infelizmente no Brasil hoje, o que a gente vê é mais ou menos o mesmo que aconteceu na Argentina nos últimos anos. Então, dia após dia, a gente vai perdendo a liberdade econômica, vai perdendo a liberdade de expressão e vai perdendo a nossa capacidade de ter esperança de ter um país melhor. Isso me afetou bastante, especialmente nos últimos tempos, e eu acabei começando a fazer uma pesquisa para verificar se existia alguma alternativa. E poucas alternativas no mundo hoje, e principalmente há poucas alternativas no nosso continente, América. Afortunadamente, a
a gente tem uma solução muito mais próxima que muitas vezes ninguém conhece, né? Desde os primeiros vídeos, as primeiras coisas que eu comecei a ler sobre o Paraguai, eu comecei a perceber que o Paraguai é um país que pouca gente conhece, e pouca gente tem uma visão clara do que está acontecendo com o Paraguai, principalmente nos últimos anos. E quando eu optei por conhecer o Paraguai e verificar em loco qual é a realidade do país, eu fiquei encantado com o Paraguai. Primeiro de tudo pelo seu povo, né? Inclusive eu quero maravilhosos. Inclusive eu até quero agradecer aqui publicamente a todos os paraguaios que nos abraçam, nós que somos estrangeiros, né? Nos abraçam de uma forma, sempre estão dispostos a ajudar, não tem nenhum tipo de preconceito a nós, pelo contrário, sempre estão dando boas-vindas a gente. E o Paraguai, ele é um país que não tem só um povo que é muito amável, mas também é um povo muito trabalhador. Quando a gente vê esse calor que faz aqui, no auge do verão, você vê as pessoas na rua trabalhando, as pessoas entrando dentro de ônibus para vender fruta, vender suco. Isso me faz pensar que é um país onde as pessoas ainda têm orgulho, são pessoas honradas, que têm orgulho de trabalhar e não querem viver às custas de ninguém, muito menos do Estado, do governo. Então, o Paraguai, a mim me parece a solução perfeita para quem está aqui, especialmente nós que somos aqui do Cone Sul. Depois você vai e conhece o país, conhece a comida, o povo, você passa a estudar a economia, ver a possibilidade e a viabilidade do país. E você começa a perceber que o país tem uma estabilidade econômica há mais de 20 anos. Não se... Moeda mais estável e mais velha. Sim, a mais velha da região. Mais de 80 anos com a mesma moeda. Exatamente. Enquanto no Brasil, por exemplo, meu pai deve ter visto umas 4 moedas, né? Eu cheguei, não trabalhando, mas eu cheguei a comprar e vender as coisas em 2, 3 moedas, né? Cruzeiro novo, cruzeiro em real, em cruzado novo. Então, assim, nos últimos 30 anos houve uma certa estabilidade do real, mas que ano após ano ela vem sendo degradada através da impressão de moeda, né? E os governos, infelizmente, não cortam o tamanho do Estado. Alguns governos, especialmente os governos mais populistas, aumentam o tamanho do Estado, depois não tem dinheiro para poder pagar a conta, imprimem moeda para pagar, e isso, obviamente, é o que vai causar a inflação. Saiba que, para mim, creio que para os argentinos também, é muito triste que nosso parceiro principal, nosso irmão, não ha podido ver, olhar o que aconteceu com a Argentina, e que agora vocês estão vivendo e vai viver o mesmo. A Argentina pode gostar ou não, mas eu acho que todo mundo sabe que é um país muito rico. E depois de 20 anos de governo criminoso populista, ficou com 50% da população pobre e 60% das crianças da Argentina vai abaixo da linha da pobreza. 60%, vistos mesmos governos que dizem que faz tudo por os pobres. E o único que deixaram era a pobreza. Por isso, muito triste que vocês não hayam podido olhar o que aconteceu com seu vecino, não o que acontece na China, na Índia, ao lado nosso. O mesmo processo está acontecendo agora mesmo.
Martim, é isso que me fez eu estar aqui hoje, né? Basicamente, quando eu percebi que nós estávamos entrando na mesma armadilha, né? Mesma trampa, né? Eu acabei começando esse processo de querer sair do Brasil e até chegar aqui no Paraguai. E descobri que aqui do nosso lado existe um país que tem os mesmos valores que as pessoas honradas, tanto do Brasil quanto da Argentina, né? São pessoas que querem crescer através do seu trabalho, querem gerar valor na sociedade, querem uma presença menor do Estado na sua vida, né? Querem liberdade em todos os aspectos, liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade para poder tomar decisões. Infelizmente, existiu no Brasil uma indústria de desinformação, né, que nos levou a reeleger um governo que fez com que o Brasil volte a 30 anos atrás. O que está acontecendo no Brasil hoje é muito parecido com o que aconteceu no Brasil na década de 80, começo da década de 90. Eu costumo dizer que essa gente traz soluções velhas para problemas novos, né? Então, assim, o Brasil, infelizmente, mês atrás de mês, vem piorando a situação. E eu acredito que aquela pessoa da classe média, aquele pequeno empresário, aquele médio empresário que tem a sua empresa, está vivendo na carne todo esse problema, através do aumento dos juros, através da diminuição da economia, porque a economia do Brasil, este ano de 2024, ela cresceu 3,5%. Entretanto, a gente tem que ver qual foi a qualidade desse crescimento. Esse crescimento só existiu porque o governo criou moeda do nada, injetou na sociedade através do consumo. É o que a gente chama de voo de galinha. Então, o que acontece? Você tem um investimento no consumo e não investimento em agricultura, em fábricas, em negócios novos, em tecnologia. Então, isso tudo vem a nos dar uma perspectiva de que se você não concorda com esse sistema, se você começa a sofrer com esse sistema, você tem que procurar uma saída. E nós, Martim, sabemos muito bem que tem uma saída aqui do nosso lado. O Paraguai é um país livre, é um país que tem impostos baixíssimos, não se compara com o Brasil, é um país que tem leis que protegem quem faz investimentos, né? É um país que culturalmente você conversa com as pessoas, você vê que as pessoas têm prazer de receber uma pessoa que vai fazer um investimento no Brasil, no Paraguai. É exatamente o contrário do que prega governos populistas, especialmente de esquerda, que colocam o empreendedor como um vilão. Aqui o termo empresário, na Argentina você tinha que dizer que era empreendedor. Isso. Não podia dizer que era empresário, porque você é um criminoso. Exato. Criminoso da sociedade. Exatamente. Aqui é o contrário. Você pode ser empresário, os empresários são bem vistos. Exatamente. Se você tem um Ferrari, a gente vai dizer, não é na Argentina, um criminoso, ele fez todo o seu dinheiro não bem feito. Exato. Aqui tudo é o contrário. E isso que você disse, eu acho a grande oportunidade, porque o Brasil vai seguir sendo um grande e maior consumidor da região. Sem dúvida. Consumidor. Pela população que tem. Por la população que tem. E como estes governos, o crescimento é baseado no consumo, então a vender a Brasil vai seguir sendo uma grande oportunidade. Mas para todas as pymes, empresas
médias e pequenas, a produção vai ser uma dificuldade. Então, eu acho que você tem oportunidade grande para vender ao Brasil, mas não para produzir ao Brasil. E aqui, onde Paraguai pode oferecer uma solução, tanto para os brasileiros como para os argentinos, que agora a Argentina ainda é muito cara para produzir. Então, você, que oportunidades e que negócios está olhando para fazer aqui no Paraguai? Martim, Paraguai, por exemplo, o que é visível aqui, a priori, quando você chega, você vê a construção civil, que é fantástico, né? Você vê prédios erguendo aqui em Assunção, você vê a qualidade que tem dos comércios que começam nessa região aqui de Assunção, e mesmo na periferia. A gente começa a perceber que o Paraguai ele está evoluindo não só em quantidade, mas em qualidade. O nível, eles estão mudando de nível, né? E o que eu acredito que é o fundamental para empreender no Paraguai é utilizar do arcabouço de leis que o Paraguai tem, de atração de empresa. Então, você pode, por exemplo, vir para o Paraguai, trazer a sua produção com um custo muito mais baixo, né? A lei de Maquila é uma lei incrível, espetacular. Produzir aqui e vender à Argentina, vender ao Brasil, a todo o Mercosul e a todo o mundo, né? Você pode importar máquinas e matéria-prima a custo zero, né? Você tem aqui um custo de energia que comparado ao Brasil é 3,5 vezes menor. Aqui o custo, por exemplo, se você vai produzir aqui, você vai comprar um caminhão aqui custa 60% do que custa no Brasil. E você pode importar um caminhão aqui de qualquer lugar do mundo, né? Você tem essa liberdade. Então, um carro, você pode importar um carro usado, inclusive. Essa é uma particularidade que tem o Paraguai, que é o único país do Mercosul que permite a importação de autos usados. Exatamente. É proibido na Argentina e no resto do Brasil. Tudo isso vem corroborar com o que a gente chama de liberdade, né? Você é dono do seu destino, e num país onde você consegue colocar a sua energia, colocar o seu investimento, o seu trabalho, o seu conhecimento ao seu favor. E você não vai ter ninguém colocando você como o empresário malvadão, né? No Brasil a gente costuma dizer que é o empresário malvadão. Aqui você pode ser, entre aspas, entre comillas, né? O empresário malvadão. Ninguém vai te criticar ou vai te colocar como uma pessoa ruim. Porque aqui as pessoas gostam, porque sabem que o empresário ele vai vir para o Paraguai, ele não vai trazer só o dinheiro, ele vai vir morar, ou às vezes ele não vem morar, mas ele vai colocar o recurso dele aqui, vai trazer tecnologia, vai trazer recurso, vai trazer o conhecimento. E é isso que faz um país crescer. É você trazer conhecimento e investimento. Né? E o bom da lei de Maquila é que não é só produção. Você que tem uma empresa de serviços, por exemplo, você pode trazer essa empresa para o Paraguai e você vai ter os mesmos benefícios. Por exemplo, o benefício de você poder importar a custo zero é uma coisa que é impensada no Brasil. Outro benefício, por exemplo, é você exportar tudo com 1% em cima do que você adicionou de valor. Né? Então vamos supor que você gaste 100 mil, você agrega 40 mil, né? Você vai vender por 140, aí você vai pagar 1% só em cima do 40. Né? Então isso são vantagens, né, somadas a outras vantagens que são indiretas. Por exemplo, leis trabalhistas, né, completamente mais flexíveis. Né? Um trabalhador aqui no Paraguai, por exemplo, trabalha 48 horas semanais. No Brasil é 40. Ou seja, só de você trocar, você já ganhou 20% a mais de tempo para produzir. Né? Então, se você for para pensar que você ganhou esse ganho, você
você aumentou meses dentro do seu ano para você produzir. Veja, É uma coisa indireta, né? increíble. Veja, por exemplo, a maquila, o 90% da maquila industrial é investimentos brasileiros. Sim. Mas o que os brasileiros não estão vendo que a maquila também é o melhor regime para os serviços. Aqueles empresários que têm, por exemplo, software, Sim. que produzem software, todos os empregados podem ficar no Brasil, na Índia, na China, onde você quer. Exatamente. Você faz a importação de seus empregados, paga sem problema, mas depois somente vai pagar 1% de impostos. É inacreditável, né? Inacreditável. Eu acho que esse é o problema. É tão inacreditável que a gente não acredita. Eu creio, Martim, que assim, o Paraguai ele não faz uma propaganda de todas essas vantagens como deveria ser feita. Para nós brasileiros, e creio para os argentinos também, parece que isso não existe, que não é possível de você manter um país de pé com uma carga tributária dessa, né? A gente se acostumou a pagar imposto. Sim, mas também hay que ver outro lado também. Você com maquila somente paga imposto sobre a sua exportação, mas todos esses empresários que ficam aqui, que têm seus investimentos aqui, toda essa riqueza de quem está morando aqui, nós agora tomamos o café da manhã no Paraguai, vai comprar um carro no Paraguai, toda essa riqueza que os empresários, não, o país não somente pensa nesse 1% de impostos, não, mas depois a gente tem que ir a comer fora, jantar fora, e tudo isso é a riqueza que queda tudo no Paraguai. Sem dúvida, Martim, é isso que é o que a gente coloca assim como é o que vem agregado, né? É o que vem junto. O Paraguai, ele, como eu falei, é visível o crescimento não só de quantidade, mas de qualidade. E por que tem qualidade? Aqui no Paraguai, a quantidade de estrangeiros que tem aqui é incrível, né? Principalmente europeus, né? E é uma imigração de alta qualidade. É gente jovem, com conhecimento, com recurso, que estão dispostas a investir num país que tem tudo para crescer nos próximos 20, 30 anos, porque hoje o mundo está vivendo, principalmente o mundo ocidental, está vivendo uma crise demográfica, né? As pessoas estão envelhecendo e não tem mais criança. Então, por exemplo, quem vai pagar a previdência de todas essas pessoas? Né? Aqui no Paraguai, exatamente, né? Infelizmente, no Paraguai, qualquer um pode pegar, entrar na internet e olhar a pirâmide etária do Paraguai. Ela é realmente uma pirâmide, né? Ou seja, é uma pirâmide perfeita. Há muita criança, há muitos jovens e há uma pequena parcela da sociedade que é idoso. Isso representa que o Paraguai ainda não teve a janela demográfica, conhecida como janela demográfica, que é uma vantagem que você tem, que poucos países, que é um tempo pequeno, para que os países aproveitem esse tempo onde você vai ter uma sociedade que vai estar, onde a maioria da sociedade vai estar entre 18 e 55 anos de idade, que é quando nós somos mais ativos, né? Laboralmente falando. Então, o Paraguai é também incrível. Todos os jovens com ganas de trabalhar. Para mim é o mais importante, porque depois desses 20 anos na Argentina, eles criaram um chip nas pessoas que trabalhar é malo, toda esta conversa populista. Aqui, esse chip não tem. De nossos povos não foi. Não. Essa é a vantagem, Martins, de visitar o Paraguai, de estar aqui. A gente pode perceber, é visível, e você conversa com os jovens, você vê que os jovens aqui é como a geração
dos anos 80, 90 no Brasil, onde nós tínhamos que trabalhar o dia inteiro e à noite a gente ia estudar. Aqui os jovens ainda fazem isso e você não vê jovens que ficam à toa, sem estudar ou sem trabalhar pelas esquinas, que no Brasil é muito comum. Aqui os jovens estão trabalhando, ou estudando, ou às vezes ambos, fazendo as duas coisas. E você vê que as pessoas sempre têm entusiasmo em fazer isso, eles têm orgulho, eles têm um prazer de fazer isso. Na verdade, você conversa com os paraguaios, você percebe que eles querem ter sucesso. Eles não querem fracassar. Não querem depender de ninguém, não querem depender dos pais, não querem depender do governo. O jovem paraguaio, ele quer aprender, para ele poder melhorar a vida dele. E quando você melhora a vida de cada pessoa, você está automaticamente melhorando a vida do país. Por isso que o Paraguai é um país extremamente seguro. Você pode andar a qualquer hora, em qualquer lugar. É um país extremamente seguro. Eu ando aqui no Paraguai a qualquer hora, sem medo de nada. É muito tranquilo. E isso que estamos na capital. As capitais de todos os países do mundo são os lugares, entre comillas, mais perigosos. Exatamente. Se você vai ao interior, pode morar com a porta aberta. Exatamente. E mesmo na periferia de Assunção, você pode ver bairros humildes, mas você não vê bandidagem. Você não vê, por exemplo, como eu vejo no Brasil, pessoas, 5, 6, 7 jovens na esquina sem fazer nada, jogando conversa fora. Eu não vi no Paraguai isso ainda. Não vi aqui no Paraguai. E isso, para mim, é um sintoma de uma sociedade que tem um bom futuro. Então você acha, eu acho que é o mesmo que a gente acha, é que no Paraguai não somente é muito bom lugar para fazer um investimento, também é um lugar muito lindo para morar, para fazer uma vida aqui, muito mais para aqueles que têm família, que têm filhos. Com esta segurança que você pode dizer a seu filho aqui na Assunção, vai embora e retorna à noite. Tranquilamente. Inclusive, aqui em Assunção a gente consegue ver coisas que não se vê mais no Brasil. Por exemplo, à noite, no verão é quente, você vê as pessoas sentadas na beira da rua, tomando mate, e a criançada brincando na rua. Mas brincando assim, sem aquela preocupação de violência, preocupação de roubo, preocupação de briga ou da polícia passar atrás de um carro que acabou de ser roubado a 200 por hora. Isso não tem no Paraguai. Não tem. Então, assim, inclusive, Martim, meu filho está vindo morar aqui no Paraguai comigo, vai estudar medicina. E assim, quando ele falou para mim que queria estudar, eu falei para ele, olha, eu não tenho capital para poder pagar uma escola de medicina para você. Aí ele falou, não, mas no Paraguai é mais barato. Eu não conhecia o Paraguai, falei, puxa vida, se é mais barato, então deve ser uma qualidade inferior, alguma coisa do gênero. Quando eu vim para cá e eu fui visitar a faculdade que ele vai estudar, eu fiquei de boca aberta. O nível da faculdade a um custo 4 vezes menor. 4 vezes, não é 40%, é 4 vezes menor. No Brasil, a gente paga no mínimo R$8.500 por mês numa faculdade de medicina. Aqui começa com R$1.700. Mas no curso todo vai ficar em torno de R$2.000. Se a gente colocar em dólar, R$2.000 dividido por 6, é inacreditável. E o nível da faculdade, qualquer pessoa pode entrar aí nos sites das faculdades, especialmente a faculdade que ele vai estudar, uma faculdade que tem uma estrutura, um prédio novo, parece que você está nos Estados Unidos. É incrível.
E assim, você vê o nível, quando você vai conversar com as pessoas, você vê assim, o nível de atendimento, né? Isso é uma coisa importante para quem quer abrir uma empresa no Paraguai e vender para fora. Por exemplo, a pessoa que tem um call center. Quem tem um call center, por exemplo, pode abrir um call center aqui no Paraguai usando a lei de Maquila. Se você estiver perto da fronteira, todo mundo fala português. Sim. Então você não vai ter problema nenhum com relação ao idioma, porque o Paraguai, por natureza, ele já é um país bilíngue. Todo mundo no Paraguai fala Guarani e espanhol. Guarani também é idioma oficial. É um idioma oficial, né? E se fala no dia a dia. A gente vê no dia a dia, nas escolas e no dia a dia. Na divisa com o Brasil, quase todas as pessoas falam Guarani, espanhol e português. Falam português sem sotaque. Eu conheci uma menina no supermercado, eu pedi uma informação para ela e ela percebeu pelo meu sotaque que eu era brasileiro. Pode falar em português que eu sei falar português. Eu fiquei assustado porque ela fala português melhor que a maioria dos brasileiros. Falam português perfeito. Então, assim, a mão de obra no Paraguai é extremamente qualificada no sentido de educação. Se você quer alguma coisa mais qualificada em um certo tipo de nicho de mercado, na minha opinião, basta você treinar, porque as pessoas são muito aplicadas, elas querem conhecer mais, elas querem aprender, elas estão dispostas e abertas a aprender, especialmente os jovens, e a grande maioria do país. Você vê pela polícia, né? Você vê a polícia que é só jovem, só menino. É só menino de 25 anos, 23, 24 anos de idade. Então, assim, é um país jovem, é um país que tem vontade de crescer, e eles vão crescer, porque é um país que sabe onde quer chegar. E isso é muito importante. No Brasil, a gente vive uma esquizofrenia, porque a gente não sabe se a gente quer ser socialista, se quer ser capitalista, a gente não sabe se a gente quer um governo maior para resolver nossos problemas, a gente não sabe se uma parte quer um governo menor, porque não aguenta mais pagar imposto, enfim. O Brasil é um país doente, infelizmente. Eu sou brasileiro, amo o Brasil, mas infelizmente eu tenho que ser honesto. E o Paraguai é um país mais, você vê que é um país onde as pessoas pensam mais uniforme. Aqui eu acho que a maioria das pessoas tem uma certeza em tantas coisas que nossos países não têm. É o relacionamento com o dinheiro, como aqui o dinheiro se faz trabalhando, não de outra maneira. Sim. Esse chip eu acho que é o mais importante, porque quando você vai contratar um empregado, na Argentina vai ter possivelmente um inimigo. No Brasil é a mesma coisa. Sim, aqui não, aqui você vai ter um parceiro. Na verdade, Martim, eles têm a cultura do trabalho desde criança, né? Uma coisa comum aqui no Paraguai, que às vezes choca até o brasileiro que está acostumado, né, a morar no Brasil, é você ver, por exemplo, profissões que não existem mais no Brasil, como o engraxate. No Brasil não existe mais engraxate. E aqui você vê menino de 13, 14 anos de idade engraxando sapato, né? Ou seja, uma forma honrada de ganhar dinheiro, de levar o dinheiro para sua família, para casa, de uma maneira honrada, né? E trabalham sempre com um sorriso no rosto, né? O Paraguai é incrível, né? De manhãzinha você sai para caminhar na rua, todos falam bom dia, e sempre com um sorriso no rosto. Dificilmente você vê um paraguaio mal-humorado. Eu já peguei alguns, por exemplo, pouquíssimos, porque nós somos humanos, mas assim, no geral, a regra geral, são pessoas extremamente amáveis e simpáticas. Então eu acredito que, especialmente a classe média, o empresário brasileiro, tem que começar a olhar para o Paraguai com uma visão mais apurada, um pouquinho mais aprofundada. Talvez fazer uma visita ao Paraguai. Eu acho que é quase imprescindível, porque é muito difícil dizer, ou quando uma fala de clima de negócios, que bom clima de negócios tem, mas dizer isso é bem perfeito. E quizás terminar sendo uma parceria com a pessoa que está ao lado, na mesa do lado,
Exato. Isso é incrível quando você fala e vive isso, aí você acredita que, verdadeiramente, que bom clima de negócios que tem no Paraguai. Então, você como parceiro dos empresários que estão olhando o mesmo que a gente, que a situação do Brasil vai terrivelmente a empeorar, sobretudo para as pessoas de trabalho. Que conselho pode dizer para estes empresários? Seguramente, sem dúvida nenhuma, comecem a olhar o Paraguai de uma forma diferente. Eu diria, comecem a fazer a coisa da maneira correta. Busquem pessoas que já conhecem, pessoas de confiança. Aqui o Martim, que é um advogado argentino, né, que já está no Paraguai há muitos anos e está aqui ajudando a empresários de outros países a vir para o Paraguai com segurança, né? Como fazer um contrato, como fazer com que um contrato não seja leonino, né? Como fazer com que um contrato seja cumprido pelos dois lados, né, por ambas as partes, conhecendo a legislação e levando em conta todas essas vantagens que a gente acabou de falar, né? Então, o empresário se preparar, né? O Paraguai, quando você vem para cá, você faz uma opção por investir no Paraguai, usando a lei de Maquila, você tem que fazer um plano de negócio. Nesse plano de negócios, você vai apresentar para o governo vai analisar, ele vai aprovar ou não. Então, as coisas aqui no Paraguai não são feitas de qualquer forma, é tudo feito de maneira minuciosa, de maneira organizada, porque o governo paraguaio, ele não quer que você venha investir aqui e perder o seu dinheiro. Ele quer que você venha e você aumente o seu investimento no Paraguai. E para que isso aconteça, para que você tenha sucesso no Paraguai, você tem que começar bem. Começar bem quer dizer você conhecer a legislação, conhecer a atmosfera, conhecer o ambiente de negócio. E eu tenho certeza que quem se aprofundar um pouquinho mais vai se assustar, mas vai se assustar da maneira boa. Vai se assustar de ver que é possível de você empreender aqui do nosso lado, pertinho do Brasil, dentro do nosso continente, um país que está aberto para o estrangeiro, aberto para o investimento, e que está de braços abertos para você trazer o seu conhecimento e o seu dinheiro de uma forma segura. E para isso, Martim, eu convido a toda a sua audiência, né, que hoje está em português, né, que nós estamos aqui para ajudar a dar esse suporte, não só na parte de legislação, que é super importante. Isso eu queria falar com você. Agora a gente vai fazer uma verdadeira parceria para todos esses empresários que têm seus investimentos são índole industrial, de logística, todo o seu know-how, todo o seu conhecimento de mais de 30 anos, você vai investir tudo isso aqui no Paraguai, para que os empresários brasileiros que querem mudar sua empresa aqui no Paraguai, que não tenha essa brecha de tempo ou perda de dinheiro, para que possam fazer tudo isso de forma rápida e com segurança. Você tem todo esse conhecimento que para mim é incrível. Essa é a ideia, né? É trazer para o Paraguai. Eu tive a oportunidade de trabalhar em multinacionais em alguns países fazendo transferência de planta, né? Então, para você fazer a transferência de uma planta, não é uma coisa simples, né? Às vezes mudar de uma casa para outra já é complicado, né, Martim? Então, imagina trazer uma planta. Mas tudo isso é possível de fazer com muita segurança.
Então, por exemplo, todo o apoio ao empresário que queira fazer a sua transferência ou parte da sua produção, começando para iniciar a parte, mas que você possa fazer um ramp-up da sua produção, para que você, nesse tempo que você vai transferir parte da sua produção para cá e não vai produzir essa parte no Brasil ou em qualquer outro país, você possa, existe um tempo onde você tira sua máquina, traz sua máquina para cá e você começa novamente a produzir. Esse tempo você tem que estar coberto, porque o seu cliente continua comprando todos os dias. Então, como que você vai fazer isso? Qual a técnica que você vai fazer isso? Então, a cadeia de suprimentos é que vai ser a resposta. Você pode estar fazendo um projeto onde você vai fazer toda essa sua mudança, mas seu cliente não vai perceber que você mudou. O seu cliente só vai perceber que você mudou se lá na frente como você vai aumentar a sua margem de lucro aqui no Paraguai, que você vai ter um custo menor, você pode ofertar um preço melhor para o seu cliente. A diferença é que vai dizer Made in Paraguai. Que talvez, eu tenho quase certeza absoluta que no médio e longo prazo, esse Made in Paraguai ele vai ser respeitado. As pessoas vão saber que esse produto que foi feito no Paraguai foi feito no Paraguai com a melhor qualidade possível. Vou dar um pequeno exemplo para você. Por exemplo, uma empresa, se você for abrir uma empresa hoje no Brasil, fazer um comparativo rápido aqui, bem superficial. Você vai abrir uma empresa no Brasil ou uma empresa no Paraguai. Uma máquina que você compra no Brasil, você paga imposto em cima da sua máquina que você importa. No Paraguai é zero de imposto. Você vai comprar matéria-prima importada, você vai pagar imposto. No Paraguai é zero de imposto. Então, ao invés de só com esse ganho que você tem, você pode comprar uma máquina superior. Você iria comprar uma máquina básica. Tudo aquilo que você vai é o custo evitado. Todo custo evitado você pode colocar, ao invés de você pagar em impostos, você vai pagar dentro da sua empresa, você vai aumentar o seu investimento e você vai poder aumentar a sua tecnologia. E com isso você pode comprar uma máquina que usa menos funcionários, energia no Paraguai é três vezes mais barato. Na verdade é 3,5 vezes mais barato, né? É uma diferença brutal. Porque só para dar uma explicação para a audiência, né? Por que o Paraguai vende energia barata, né? O Paraguai ele tem a usina de Itaipu, que é a segunda maior usina do mundo, com o Brasil. Ele é dono de 50%, o Brasil 50%. E tem uma outra, quase Itaipu, com a Argentina, que ele também é dono de 50%. E toda a energia que o Paraguai não usa, ele é, entre aspas, obrigado a vender para o Brasil e para a Argentina a preço de custo, né? Então, o que o governo faz? Quando ele traz uma indústria para o Paraguai, ao invés dele vender para o Brasil a preço de custo, ele oferta essa energia ao empresário a preço de custo. Porque o empresário automaticamente vai alugar um galpão, vai gerar emprego, vai comprar um caminhão, vai usar combustível. A prioridade para o governo aqui é a geração de emprego. É isso aí. Por isso mesmo é que se pode explicar estes regimes especiais tão bons para o investimento e para a produção. Tudo isso, Martim, parece irreal quando você conversa com um empresário brasileiro. É inacreditável. E só quando você mostra a legislação é que o empresário vai começar a perceber que realmente isso existe. Porque se você fala isso num local informal, né, um restaurante, num local dentro da sua própria família, se você fala isso, ninguém acredita. Né? Outra coisa importante do Paraguai, né? O Paraguai é um país que você pode ter conta em Guarani, você pode ter conta em dólar, né? Em alguns casos você pode usar
pagamento, por exemplo, você vai comprar um apartamento, você pode usar uma criptomoeda como o SDT, e nada disso é ilegal, é tudo legal, está tudo dentro do arcabouço legal. Né? Você não tem imposto no Paraguai, por exemplo, na herança, né? Coisa que no Brasil está aumentando o imposto da herança. Enfim, o Paraguai está se tornando uma oportunidade única. E aqui eu vou usar até o mesmo chavão que se usa em muitos outros ramos de negócios, né? Quem chega primeiro bebe água limpa, né? Não é? Quem chega primeiro. Eu acho que ainda tem muita água limpa no Paraguai. Muita água limpa. E assim, eu acredito que a única coisa que o empresário tem que estar atento é ele fazer a coisa da maneira correta no início. Né? Trabalhar com pessoas honestas que conhecem do que tem que ser feito. Erros é perda de dinheiro. Exato, de tempo. Tempo é dinheiro. Exato. E que o problema que eu acho, a maioria, sem dúvida alguma, a maioria do povo paraguaio, das pessoas que são super honestas, mas tem poucas que, sobretudo, estão especializadas em assessoramento estrangeiros que se dedicam a roubar estrangeiros. Isso acontece a mim como advogado. Eu todos os dias tenho um contrato novo, lamentavelmente, infelizmente, de argentinos que são estafados aqui no Paraguai. Então, conhecer bem quem são os atores principais, eu também acho que não é um estafador, se apresenta aos investidores como abridores de portas. Exato. Mas que não tem esse conhecimento de verdade. Então, conhecer verdadeiramente quem são os atores reais, importantes do mercado, quem é o... Você pode desconfiar de quem... Aqui, com ser uma sociedade pequena, você sabe economicamente que a empresa está bem, quem está mais ou menos. Então, para fazer negócios com algum parceiro, que também é muito recomendável, ter um parceiro local, você tem que ter certeza com quem vai ser esse parceiro. Então, nós como estrangeiro é muito importante ter esse conhecimento, porque me passou a mim, a meus clientes. Então, para evitar isso, porque evitar isso é evitar perdas de dinheiro, tempo e ganhar felicidade. Não, e evitar a frustração. Né? Evitar a frustração, porque se você já começa errado, automaticamente você não vai ter mais esperança, né? Você vai desistir de investir num país que tem muitas oportunidades. E se você faz a coisa da maneira correta, com pessoas honestas, pessoas que vão te assessorar, essa foi até a minha ideia, porque eu tive muito contato com agentes para fazer documentação. E se você entrar no YouTube, na internet, tem muita gente fazendo documentação. Só que, por exemplo, eu não vi até agora, em nenhum canal, alguém que não só vende a documentação, mas assessora a empresa também como fazer, como lidar com todo o processo logístico, todo o processo de produção e logística, ou seja, a cadeia de suprimentos. Então, fazer com que o empresário, quando ele vir para cá, ele vai ver não só a parte, em paralelo com a documentação, vem toda a parte de negócio, né? Porque o objetivo, quando a gente faz tudo isso, é fazer com que a pessoa tenha segurança e tenha aumento da sua margem de lucro. Porque senão ele fica no país que ele está. Né? Então, essa é a ideia, fazer com que a pessoa venha com tranquilidade, com segurança, e ao mesmo tempo ele maximize o investimento dele. Ele aumente a margem dele. Com o mesmo produto,
com uma margem maior. E ele vai entregar para o cliente dele e vai ter a mesmíssima satisfação. Ou quiçá vai ter uma satisfação maior, porque talvez ele tenha a condição de dar até um desconto no preço dele, ganhando mais. Claro, claro. Né? Perfeito. A verdade é que é um prazer ter este papo para nós. Então, a partir de manhã mesmo, o empresário brasileiro que tem sua fábrica, sua produção, pode começar a mudar parte ou tudo. Se ele quer, sem problema, aqui no Paraguai, então, toda essa parte logística e todo esse conhecimento, você, a partir de manhã, já pode fazer isso. Começar a mudar empresas aqui no Paraguai. Sim? Sem dúvida, sem problemas. Eu acho que o primeiro passo é a pessoa, o empresário, olhar o Paraguai com uma visão diferente, como uma oportunidade. Porque, infelizmente, no Brasil, eu já tive essa impressão lá atrás, que é aquela impressão assim, que o Paraguai é aquele local que você vai para comprar iPhone sem imposto, né? Mais barato, né? E não é só isso, né? O Paraguai é muito mais do que ali Cidade do Leste, né? Cidade do Leste funciona como se fosse a porta de entrada, mas que é só na porta de entrada, porque você entrou 5 quilômetros para dentro do país, muda tudo. É outra realidade, né? E o Paraguai tem essa uniformidade, né? Se você cada vez que você vai entrando para dentro do Paraguai, você vai percebendo que é um país riquíssimo em agronegócio, né? Que é a matriz da economia, né? E aqui no Paraguai, o agronegócio não é demonizado, né? Aqui o governo não tem o agricultor, o grande agricultor, como inimigo, né? Aqui ele também é muito bem visto, né? Então, enfim, é só olhar o Paraguai sem nenhum tipo de preconceito. Olhe o Paraguai como uma oportunidade viável. Veja, meu lema, não sei como se diz em português. O lema do canal é Paraguai, terra de liberdade e oportunidades. Eu acho que você acha o mesmo. Perfeito. Não, perfeito. É exatamente isso. Que a gente pode viver quando está aqui. Liberdade e oportunidades. Em cada esquina, uma oportunidade. E assim, né, a gente vê que o Paraguai carrega isso no sangue, né? Você vê que o Paraguai é empreendedor. Você entra no Bolt, aí o cara, ele tá dirigindo o Bolt, mas ele já te oferece um outro tipo de produto. Ele pergunta se você não quer comprar uma banqueta, né? Que é butaca, né? Butaca. Esse dia eu tava no Bolt, o cara me apresentou, você não quer levar uma butaca? Eu nem sabia que era butaca. Aí ele me mostrou uma banqueta, um banco bonito, né? Eu falei, não, obrigado, né? Mas assim, então o Paraguai ele tem essa coisa de estar negociando o tempo todo, né? A criançada entra no ônibus vendendo fruta, né? Vendendo caixa de banana, vendendo suco, né? Meninos eles não têm vergonha, né? Meninos de 10, 12 anos de idade, eles não têm um pingo de vergonha de trabalhar. Eu acho que isso, infelizmente, a gente perdeu no Brasil. No Brasil, as pessoas têm vergonha, né? E aqui no Paraguai, graças a Deus, não tem cultura woke, não tem essa cultura que tem destruído todo o Ocidente, né? Aqui no Paraguai, eles, de alguma forma, eles conseguiram ficar fora desse negócio. Né? Sim. Esta é uma isla rodeada de terra em outros países, mas uma isla. É uma ilha. E assim, o empresário que tiver interesse, ele só tem que ter esse cuidado, né? E sempre estar junto com pessoas que estejam preparadas para isso. Tanto na parte de documentação, quanto também na parte de qual o segundo passo que você vai dar, né? Você vai trazer sua produção para cá. Muitas vezes, Martim, quando você muda a sua produção, você tem que tirar uma pessoa que trabalha lá na fábrica, no seu país, para trazer para cá para ele poder cuidar do projeto. E é isso que nós estamos ofertando, né? Não precisa. Nós vamos cuidar para você. Obviamente, nós vamos e nós também tem uma coisa interessante. Quando você faz um projeto de transferência de fábrica, eu já vivi isso, você pega uma pessoa de uma fábrica para ir para outro local novo.
muitas vezes essa pessoa chega lá, ela não gosta do local. Claro, mas se tem família... Exato. Aí o que ela faz? Ela começa a criar problema e diz que é o país que está criando problema. E por quê? Porque ela quer voltar, ela não quer que o projeto dê certo. Então, essa é a solução que a gente está trazendo. Aqui, nós vamos cuidar dessa primeira parte para você, né? E depois, você vai destacar alguém do seu grupo para poder trabalhar aqui no Paraguai. Aqueles que querem realmente, né? Ou você vai formar pessoas no Paraguai e aqui você pode ter certeza que você vai ter muita mão de obra disponível, com muita vontade de crescer, com muita vontade de aprender para fazer esse trabalho para você. Então, bem, eu acho que a gente falou de tudo e fazemos agora este convite para aqueles empresários argentinos, brasileiros que têm projetos de índole industrial, de índole para produção de serviços, para todos aqueles que querem ganhar mais dinheiro, mas sobretudo ganhar mais vida e tranquilidade. Fazemos este convite para que ponham-se em contato com a gente, que vamos a poder levar a vocês a muito bom porto, né? Então, meu querido amigo, muito obrigado. Eu que agradeço por a palestra, mas não, imagina. Não foi foi uma palestra. Imagina, uma honra. Eu quero mais uma vez aqui agradecer você, Martim, pelo espaço. E mais uma vez agradecer ao povo paraguaio que nos absorveu, né? Que nos abriu essa porta de poder viver aqui de uma maneira tranquila. Né? Como a diferença, sempre digo, eu conheci muitos países do mundo onde sempre eu senti muito bem, mas sempre você é estrangeiro. Exato. Aqui um não mais. A gente é um não mais. Eu me sinto em casa no Paraguai. Em casa. Desde a primeira, incrível que foi desde a primeira vez que eu vim. Sim. Eu sempre me senti em casa, sempre. Você não vê essa diferença, mas eu reconhecer que o mesmo acontece comigo quando eu estou no Brasil. O único país do mundo, além do Paraguai, onde eu não sinto como se eu fosse estrangeiro. Né? Mas, além que um vai de vacações, férias. De férias. Sinto como se a gente fosse um mais. E isso mesmo, eu acho que todos vocês que estão olhando este vídeo, vai quando no primeiro dia que você chega aqui, você não tem diferença. Se é um mais do povo, um mais, não vai sentir isso como eu senti no Chile. Exato. Bem mais você aqui e eu aqui. Exato. Não, aqui é incrível. Tem coisas que acontecem aqui no Paraguai. Por exemplo, eu vivi uma experiência na primeira vez que eu estive aqui, que eu fui andar de ônibus. Eu achei, como em qualquer lugar do mundo, que você paga o ônibus com dinheiro. E aqui não. Aqui você tem um cartãozinho, né, que você compra esse cartão, coloca o quanto você quer de usar, e você coloca para usar dentro do ônibus. Eu não sabia disso, e eu entrei dentro do ônibus com dinheiro. O cara falou, não, mas eu não tenho como eu aceitar. Assim, levantou uma pessoa e falou, não, eu pago. Né? E assim, isso é uma coisa natural aqui no Paraguai. As pessoas têm essa sensibilidade, né, de perceber, de ajudar aquele que não conhece a regra do jogo ainda. Né? Quando eu cheguei aqui, eu não conhecia a regra do jogo. E você vai aprendendo que o Paraguai, como ele não tem tantas regras, não existe lei que te impeça de fazer isso, aquilo, o que acontece? A vida flui mais fácil. Tudo flui de uma maneira mais tranquila. As pessoas se ajudam de uma maneira mais informal. Né? Então, assim, conheçam o Paraguai, que eu diria assim, façam a experiência. Então, fazemos novamente o convite. Bem, muito obrigado por chegar até o final do vídeo e a gente se vê. Né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, tchau. Muito obrigada por assistir até o final deste vídeo. Se você deseja saber mais sobre como fazer negócios no Paraguai, não hesite em nos contatar. Podemos ajudá-lo em diversas áreas para que comece seus negócios de forma segura
e bem-sucedida neste país. Desde os trâmites básicos para obter sua residência temporária ou definitiva, a constituição da sua empresa ou até mesmo a compra de uma sociedade para começar a operar imediatamente. Também auxiliamos na inscrição em registros especiais, como o regime de maquila, a Lei 6090, importação, exportação e abertura de contas bancárias. Agora, também podemos ajudá-lo em todo o processo de transição para transferir parcial ou totalmente sua indústria do seu país para o Paraguai. Somos Bridge Trade Paraguai, uma consultoria criada por estrangeiros e para estrangeiros que desejam se estabelecer e fazer negócios no Paraguai. Entre em contato conosco hoje mesmo.